Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de matemática Wesley. Na aula de hoje, o assunto da aula vai ser porcentagem. Bom, primeiramente, sempre que a gente ouvir essa palavra porcentagem, a gente deve lembrar que vai ser uma razão com um denominador que é 100. Bom, relembrando aqui, o que é uma razão? Uma razão é uma fração, é um número que tem um denominador, como esse daqui, ó, 40 sobre 100. E sempre que você ouvir a palavra porcentagem, você vai lembrar que é um número dividido por 100. É uma razão com o denominador 100. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse número, 40%, né? Essa porcentagem aqui, 40%. Essa porcentagem aqui, ela pode ser transformada numa razão. Ou seja, você vai pegar esse 40 aqui e vai colocar um denominador 100. O denominador é esse número que está aqui embaixo, tá? Então, nesse caso aqui, 40% é igual a 40 sobre 100. E você fazendo essa divisão aqui, 40 dividido por 100, isso aqui dá 0,4, tá? Então, isso aqui são três formas diferentes de você escrever a mesma coisa. Por exemplo, esse 40% aqui é a forma percentual, tá? Desculpa, aqui é percentual. Essa forma aqui, 40 sobre 100, é a forma fracionária, tá bom? E quando a gente divide 40 por 100, dá 0,4. Esse 0,4 é a forma decimal, beleza? Então, a gente tem três formas de escrever a mesma coisa. 40% é igual a 40 sobre 100, que é igual a 0,4. Então, o mais importante aqui é sempre que você ouvir a palavra porcentagem, é você lembrar que vai ser um número dividido por 100, beleza? Bom, a gente também tem aumentos e descontos percentuais, tá? Então, por exemplo, isso aqui a gente usa quando você tem algum valor que foi calculado em cima de uma conta, por exemplo, uma conta de água, uma conta de energia, pode ser uma conta de banco. Então, você tem descontos ou aumentos que são calculados em cima desse valor, tá? Então, você pode calcular, por exemplo, 40% de 200, 30% de 1.000. Então, você usa para calcular a porcentagem em cima desses valores. Vou fazer um exemplo aqui para vocês, para isso ficar um pouco mais claro. Então, aqui, exemplo 1. Pede para a gente calcular 30% de 50, tá? Então, primeiramente, você vai escrever aqui 30%, tá? E você vai multiplicar vezes 50. 30% vezes 50, tá? 30% de 50. E aí, agora você vai transformar esse 30% aqui na forma fracionária. Como que eu escrevo essa porcentagem na forma fracionária? Eu expliquei para vocês. Você vai pegar esse número e vai dividir por 100. Vai colocar um denominador 100. Então, esse 30% eu vou escrever ele como 30 sobre 100. E o resto eu repito. Então, vezes 50, tá? Eu estou calculando 30% de 50. Agora, eu vou fazer a continha aqui. Primeiramente, eu vou fazer 30 vezes 50. E depois, vou dividir por 100. Você poderia fazer o contrário. Poderia dividir 50 por 100 e depois multiplicar. Mas eu vou fazer dessa forma para ficar um pouco mais fácil, tá? Então, aqui eu vou fazer passo a passo. Vou multiplicar 30 vezes 50, tá? Vou fazer a multiplicação aqui. Primeiro, vou multiplicar esse zero aqui com os dois números que estão em cima. 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 5 dá 0. Agora, eu vou multiplicar o 3. 3 vezes 0 dá 0 e 3 vezes 5 dá 15, tá? Então, coloca aqui. Agora, eu vou somar aqui. Esse daqui desce para baixo, 0 mais 0 dá 0, desce esse 5 aqui e desce esse 1, certo? Então, 30 vezes 50 dá 1.500, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu fiz 30 vezes 50, que deu 1.500. E agora, eu vou repetir o denominador 100 que estava aqui, ó. Então, ficou 1.500 sobre 100. Agora, eu vou pegar esse 1.500 e vou dividir por 100, tá? Vou fazer aqui do lado aqui. 1.000. Vou fazer 1.500. 1.500 dividido por 100.
fazer passo a passo para ficar mais simples, beleza? Então aqui eu vou pegar o menor número aqui que eu consigo dividir por esse 100. Eu tenho 1.500 até o 150 aqui, ó. Se eu colocar um tracinho aqui, eu consigo dividir 150 por 100, tá? Somente o 1 eu não consigo, o 15 eu não consigo, o 150 eu consigo dividir por 100. Quantas vezes que eu tenho que multiplicar esse 100 aqui para chegar o mais próximo possível de 150? Vai ser uma vez, né? Se eu multiplicar 2 vezes 100 dá 200, então passa. Não posso fazer isso. Então eu vou multiplicar 1 vezes 100, que dá 100. Então coloco 100 aqui e faço a subtração, certo? 0 menos 0 dá 0, 5 menos 0 dá 5, e 1 menos 1 dá 0. Então aqui ficou 50. Agora eu vou descer esse outro 0 aqui, né? Esse 50 é menor que o 100, vou descer o outro 0. Então aqui ficou 500. Bom, por qual número que eu tenho que multiplicar esse 100 aqui para chegar ao mais próximo de 500? Eu posso multiplicar por 5. 5 vezes 100 dá 500. Então eu vou multiplicar aqui por 5. 5 vezes 100 dá 500. Faço a subtração. 500 menos 500 dá 0, tá? Então, 1.500 dividido por 100 é igual a 15, certo? Então, o valor disso aqui, ó, é 15. Então, isso quer dizer que 30% de 50 é igual a 15, beleza? Esse é o valor que a gente encontrou, beleza? Então, sempre que você for calcular uma porcentagem, primeiro você vai pegar esse número aqui, né? Faz 30% vezes 50, transforma esse 30% numa fração, na forma fracionária, e aí você faz a continha aqui para achar qual que é o valor, beleza? Somente fazer isso, tranquilo? Bom, então é isso na aula de hoje. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês.